Bem-vindo ao FUCast, Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. Bom, eu sou o Valcemiro Nossa, o CEO aqui da FUCAP, e ao meu lado aqui o professor Poliano, que vai me acompanhar aqui. Poliano, seja bem-vindo a esse bate-papo. Obrigado, Valcemiro. E hoje vamos falar de um tema, planejamento sucessórios, as famosas holdings familiares. Mas antes de entrarmos no assunto e apresentar aqui o nosso convidado, eu tenho um recado para você, que é ouvinte aqui do FUCast. Toda quarta-feira um novo episódio vai ao ar. E, é claro, você que assiste aí ou ouve ali pelo Spotify, por favor, vai lá, dê as suas 5 estrelinhas se você achar que merece. Mas você que assiste aí pelo YouTube, curta, compartilhe, repasse aos seus amigos, né? Aqueles que possam ter interesse por esse tema, compartilhe. Essa informação ela tem que ser disseminada. Bem, para falar desse tema, né, de planejamento sucessório, convidamos hoje aqui o Lucas Giudice. Eu vou aqui me privar de ler o currículo dele aqui. O Lucas Giudice é advogado especialista em direito sucessório, planejamento sucessório e estruturação de holdings familiares. É autor de 4 livros na área empresarial, com foco aí em governança, proteção patrimonial e sucessão. É mestre em Direito Empresarial pela Universidade da Califórnia e pós-graduado em Direito Público pela UFES. E atua também na construção aí de soluções jurídicas seguras para famílias e empresas que buscam proteger e organizar seu patrimônio de forma estratégica e eficiente. E também foi um dos cofundadores lá da startup Almoço Grátis. Correto. Lucas, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos os telespectadores. É um prazer poder conversar sobre que seja startup, hold patrimoniais, que é o tópico do momento agora pela urgência do tema, por mudanças na tributação. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Ok, Luca. Bom, eu queria que você, como especialista aí de planejamento sucessório e estruturação de holdings familiares, né? Bom, mas você não começou com isso, né? Conta rapidamente aí um pouquinho da sua trajetória, de como é que você chegou nisso, por que você está focando nisso hoje? Pois é, eu venho assim da família de direito, né? Como a gente falava antes, meu sobrenome italiano já é juiz, significa juiz. Então, eu acho que estava muito na veia, crescendo, ouvindo meus pais, meus tios, meus primos, todo mundo na área do direito. Mas eu também sempre tive uma veia empreendedora muito forte. Né? Eu brinco, achei outro dia uma imagem quando eu tinha 5 anos, eu fazia uns potes para vender na casa de praia. Então, sempre tive essa veia empreendedora muito forte. Mas, obviamente, com família todo do direito, eu acabei entrando no mundo do direito, montei meu escritório, depois desenvolvi o escritório. E quando fui para o mestrado nos Estados Unidos, o mestrado era muito empresarial, era direito empresarial, mas era muito mais empresarial do que direito em si. E nesse meio tempo, acabei montando uma pequena aceleradora de startups, fiz alguns investimentos, e daí desenvolvendo essas empresas, falei, olha, por que não eu montar a minha empresa? E acabei montando a Almoço Grátis, que agora está nos finalmente da venda para um grupo chinês. E depois da minha experiência na Almoço Grátis, eu vejo que toda aquela bagagem jurídica que nos últimos 20 anos eu adquiri, e principalmente nos primeiros 12 para 15 anos da minha vida profissional eu exerci muito forte, eu vejo que ela catapultou com toda a experiência empresarial que eu acabei adquirindo. E isso me trouxe para o mundo de holding, planejamento patrimonial, que é um combinado entre direito societário, que eu vivi isso com mais de 100 sócios na empresa, direito de famílias, que o primeiro livro é de Família e Sucessões, que eu também advoguei muito, direito empresarial, que montar a empresa, advogar para a empresa, obviamente traz um contexto muito forte nesse sentido, direito tributário e, enfim, todas essas congruências que me trouxeram a esse mundo de planejamento, que é uma área muito gostosa do direito também. É muito gratificante ver o patrimônio que foi construído pelas famílias e a gente pensar em formas de proteção e de prolongamento disso nas gerações à frente. Então, daí que nasci advogado, virei empreendedor e voltei percebendo depois que é a minha área, meu sonho, meu destino, vamos dizer, continuar na advocacia e agora como planejador sucessório. Certo. E aí, quando a gente fala em planejamento sucessório, né? A gente ouve falar disso
sempre, mas assim, para muitas pessoas dá a impressão que é um assunto do futuro, não é um assunto para cuidar hoje, né? Isso é no futuro, isso é no futuro. Qual a urgência de tratar desse assunto numa empresa, numa família? Eu diria que tem 2 pontos aí. Assim, de fato, quando a gente fala de sucessão, é futuro, né? As pessoas vão pensar nisso porque ninguém está esperando morrer amanhã. Né? De certa maneira, o planejamento sucessório tem a ver com a sucessão em vida, né? A sucessão por conta de falecimento de algum dos patrimonialistas que a gente chama, ou o pai ou a mãe. Então, o primeiro ponto é essa programação da questão, se por acaso eu vier a falecer, o que pode acontecer, e todo mundo está aí, né? A única certeza que a gente morre algum dia. Mas eu diria que, além da organização necessária, principalmente as empresas mais organizadas, tem uma questão tributária de curto prazo agora, que em 2025 vai ser promulgada uma lei, tem que ser promulgada uma lei, possivelmente vai ser promulgada uma lei, que é chamado PLP 108. Esse PLP 108 ele vem para regulamentar o que é chamado de Comitê Gestor da Reforma Tributária, que é a Lei 214 de 2025. Ou seja, já tem uma lei colocando a reforma tributária, que é o IBS-CBS, chamado também de IVA dual, e que essa lei do começo de 25 fala, olha, em 2025 será promulgada uma lei para criar o Comitê Gestor. Dentro dessa lei da criação do Comitê Gestor, incluíram vários artigos que mudam a ordem sucessória ou a forma da sucessão, que vai mais do que multiplicar, mais do que duplicar os custos da sucessão. Né? Vai, em alguns casos, vai aumentar 20, 30, 40, 50 vezes o custo da sucessão. Então, a urgência está muito ligada com a questão da economia tributária. O que desde 1988, a Constituição Federal já é feito de economia tributária através de holding patrimonial, vai deixar de ser possível a partir de 2026. E tem um dado adicional, que é o Estado do Espírito Santo está discutindo uma alteração de lei para duplicar a alíquota do ITCMD, que é o Imposto de Herança e Doação. Então, além da mudança do governo federal na dificultação de doação via empresas, porque está aumentando a discussão, está aumentando a cobrança geral, ainda tem a alíquota estadual que vai duplicar. Então, eu diria que o ponto principal da urgência é a carga tributária. Ah, Lucas, eu vou deixar para 26, para 27, para 28. Sem problema nenhum, ainda tem várias importâncias futuras de se criar holding. Blindagem, organização patrimonial, evitar briga futura de filhos, evitar inventário, tem vários benefícios. Mas para agora, esse ano 2025, é o benefício tributário. E quando a gente fala de holding familiar, sucessão patrimonial, as pessoas acabam associando muito a empresas grandes, né? E acham que tem que ter um vultuoso patrimônio para começar a fazer esse tipo de procedimento. Tem um tamanho ideal de empresa, Lucas, ou se aplica a empresas de todos os portes? Assim, quando a gente fala dessa criação da empresa, às vezes tem várias famílias que fazem a holding, nem empresa tem, mas tem um patrimônio imobilizado ou líquido, né, depositado em conta. Para valer a pena financeiramente, um patrimônio acima ali de 3,5, 4 milhões já faz sentido. E hoje em dia, com a valorização imobiliária, principalmente de Vitória, você pega qualquer apartamento hoje em dia, certamente Praia do Canto, Jardim da Penha, etc., Mar da Praia, já está valendo muito mais do que isso. Então faz sentido, de novo, a partir de 3,5, mas faz muito mais sentido quem tem um patrimônio maior. E daí a gente tem que pensar em algumas estratégias. Quando a gente fala de criar a holding patrimonial, não é simplesmente montar uma empresa, integralizar o patrimônio e fazer a doação das cotas. Esse é um pedaço. Tem um estudo muito maior por trás. Aonde que vai abrir? Será que é São Paulo? Será que é Pernambuco? Será que é Amazonas? Será que é no Espírito Santo? Aonde que vai pagar? Onde que tem o melhor tributo? Aonde que reavalia bem? Onde que não reavalia bem? Então tem uma discussão muito grande em torno da melhor forma de se fazer e obviamente, cada local que você escolhe tem impacto financeiro a mais ou a menos, risco maior ou menor. De novo, vai depender de onde você escolhe. Então, dependendo do tamanho do patrimônio, faz sentido fazer no Espírito Santo. Dependendo de um patrimônio maior, faz sentido levar para São Paulo. Hoje, o queridinho é São Paulo ou Brasília, mas minha preferência pessoal é São Paulo. Ou seja, tem um planejamento tributário aí também na própria escolha do local de onde fazer e de que forma fazer. Né? Tem, e é muito maior, de novo, do que apenas criar uma empresa e transferir o patrimônio. E antigamente existia... planejamento patrimonial não é novo, né? Eu mesmo
fazia muito, desde 2010, 11, 12 eu fiz bastante. Só que lá atrás não tinha um risco tributário. Então a estrutura era diferente. Não se tinha, por exemplo, lá atrás, a parte da doação de cotas. Era mais a ideia tributária, de tributário no sentido de economia, de tributária mês a mês, imposto de renda, quando você tem locação e etc. E lá atrás existia uma cláusula que falava assim, na ausência dos pais, quando o sócio pai e mãe A e B vier a falecer, as cotas serão automaticamente doadas ou sucedidas pelos sucessores C, D, E, F. Isso é planejamento padrão anterior, só que hoje em dia não funciona mais. Porque se você tiver uma cláusula dessa e o falecimento só acontecer no ano que vem, por exemplo, tudo bem, você vai evitar o inventário, porque aquela cláusula está dizendo que os filhos vão assumir a administração da empresa. Só que o ITCMD, que é o tributo de herança, já vai estar dobrado e esse aumento da legislação federal já vai estar em voga, né, que é o aumento que a gente chama da base de cálculo, a reavaliação dos bens, e o valor vai ser muito maior. Então, até para planejamento anterior, precisa de uma revisão tributária, societária, acordo de sócios, conselhos de família, protocolo familiar. Tem toda uma visão que de novo, é muito mais extenso do que a criação da holding e a doação das cotas em si. Tá, então você está dizendo assim que essas reformas estão por vir ali, ela muda um pouco essa dinâmica do que vem até então aí nessa questão das holdings, ou seja, acaba tendo uma carga tributária, inclusive maior, e algumas dificuldades que são colocadas, seria isso? Trazer um exemplo. Imagina hoje um patrimônio de 8 milhões. Tá, vamos dizer que 2 imóveis, um de 3, um de 5 milhões, digamos que foram comprados na década de 90, de 80, cada um, enfim, o total de 350 mil. Tá, então foram 2 imóveis que hoje valem 8 milhões, foram comprados por 350 mil na década de 80, 90. Uma realidade super normal hoje em dia, né? Principalmente Vitória. Nesse cenário, se os patrimonialistas, né, o pai e a mãe, eles vindo a falecer e mantendo o patrimônio na pessoa física, os filhos vão pagar nesse cenário, fazendo a matemática rápida aqui, incluindo talvez taxa de cartório, etc., na faixa de 300 e poucos mil reais. Hoje em dia já é assim, tá? Que não tem tanto benefício deixando na pessoa física. Como é que se hoje economiza tributo com a legislação que desde 88 é permitida? Você cria a empresa, como eu falei, integraliza esse patrimônio, só quando você integraliza esse patrimônio, ou seja, você transfere a titularidade desses 2 imóveis para a empresa que está sendo criada, você transfere a valor histórico, quando você comprou o que estava no seu imposto de renda. Então vai transferir a 120 mil um, 125 mil um, seja lá o valor do outro, vai no total 350. Quando você faz essa transferência do valor histórico, o patrimônio líquido daquela empresa, ele é o valor histórico dos bens. E daí qual é o próximo passo? Os pais vão doar as cotas para os filhos ao valor histórico. Tem uma discussão ao redor disso, se vai ser reavaliado ou não, e aí depende do estado. Por isso que eu falei que tem uma decisão de qual estado que tem que ser levado à holding, que, por exemplo, no Espírito Santo, o estado reavalia, só que aí o Tribunal de Justiça entende que, olha, uma cota social não tem lei que fala que precisa reavaliar o balanço. Então tem que utilizar o PL, o balanço da empresa. Já a lei de São Paulo fala que, olha, não tem que reavaliar nada, já é o PL ponto final. Então, nesse cenário de um patrimônio de 8 milhões comprado a 350 mil, fazendo pessoa física na faixa de 300 e poucos mil reais, fazendo via PJ, esse sistema de holding patrimonial ou familiar, essa família vai pagar 14 mil reais. Então, é uma diferença bem significativa. Lucas, e ano que vem? O que vai acontecer? Ano que vem, esse benefício que existe de fazer via holding, via CNPJ, vai deixar de existir. O CNPJ vai pagar tanto quanto a pessoa física hoje paga, que é reavaliando porque todos tudo os será bens. reavaliado. E tem aquele agravante a mais que eu falei do Estado do Espírito Santo, que vai dobrar a alíquota. Então, a partir de 2026, falecendo tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, de 300 e pouco vai passar para 700 e tantos. Hoje a alíquota é 4%. No Espírito Santo é 4%. Pode ir para 8%. A discussão hoje da Secretaria da Fazenda é de colocar para 8%, lógico que a Secretaria quer ouvir todos os setores envolvidos, mas até onde já saiu noticiado na Gazeta um tempo atrás, patrimônio, se eu não me engano, acima de 2 milhões e 400
já chegaria na alíquota máxima. E, de novo, um apartamento, né, Prado Canto, Vitória, já está praticamente passando esse valor. Então, vai ter um aumento de carga tributária, onde, de novo, no exemplo de 8 milhões, fazendo esse ano paga-se 14 mil, fazendo a partir do ano que vem 700 e poucos mil. É uma diferença grande. Uma diferença enorme mesmo, né? Mas o processo de sucessão, ele não é só a questão tributária, né? Existem outros pontos que a família pode querer tratar e fazer uma transferência mais suave de propriedade, né? Sem dúvida. Uma coisa que me chamou a atenção no que você falou é a doação em vida, né? Como que fica a questão do controle, os patrimonialistas, né? Como você mencionou, eles têm algum instrumento para continuar detendo o controle da empresa em vida? Sempre que eu converso com os familiares que estão querendo montar a empresa, eu deixo bem claro que a holding familiar está sendo um prolongamento da vontade dos patrimonialistas. E a vontade patrimonialista tem que ser respeitada. Tem que ter cláusulas do que pode, o que não pode, como é que vai fazer, o que vende, o que não vende, como é o controle que vai ter, seja os patrimonialistas ainda em vida ou depois do falecimento deles. Então é uma vontade, é como se fosse um testamento colocado dentro de um CNPJ. Tá? Aliás, o planejamento patrimonial acessório ele não é só holding, tem vários outros elementos, incluindo o próprio testamento, que é um elemento muito poderoso, PGBL, Previdência Privada, PGBL, VGBL, fazendo procuração em causa própria, enfim, tem vários outros instrumentos importantes do planejamento. Mas, para a sua pergunta, Poliano, existe um receio muito grande dos pais, né, do pai e da mãe, de que uma vez sendo feita a doação, eles vão ter que pedir esmola para os filhos, vão ter que pedir mesada para os filhos, preciso comprar um pão, não consigo dinheiro. E não é realidade. Lógico, se for mal feito, pode acabar acontecendo. Né? Porque daí você passou o controle, passou as cotas e os filhos, principalmente se tiver você não pode deixar o filho conduzir, né? Se tiver. E às vezes até muito bom, porque a filha tem uma visão muito boa de crescer, desenvolver. Só que assim, existem várias cláusulas muito fortes de proteção do interesse do patrimonialista. Tá? Uma delas, divisão de classe de cotas diferentes. Pegar a SA como exemplo, isso até numa limitada. Vamos pegar uma SA como exemplo que é mais fácil todo mundo visualizar. Você tem ações preferenciais e ações ordinárias. A principal diferença das ações ordinárias e preferenciais é que ordinárias têm direito a voto, os preferenciais têm algum direito preferencial financeiro, geralmente, né, vinculado. Colocando o mundo das limitadas, que é o maior número percentualmente, é o tipo de empresa que é mais criado para planejamento, você tem a possibilidade de criar cota classe A e B, sendo classe A, os pais, depois de doarem as cotas, vão ficar com 0,1% da empresa, mas esse 0,1% da empresa corresponde a 100% das cotas classe A que tem direito de voto. E os 99,9% da empresa que está com os filhos é a classe B que não tem direito a voto. Então essa é uma forma. Tem uma outra cláusula chamada Golden Share, que é uma cláusula de veto, com poder de veto de várias decisões empresariais. Você tem um direito de opção de compra, né, que é o call option, para que os pais, havendo necessidade, é um tema, é uma situação meio extrema, mas havendo necessidade, ele pode forçar os filhos a revender as cotas. Você tem a ideia do usufruto também, com a reserva de usufruto para os pais. O uso e o fruto de todos os bens vão para os pais, e na ausência de um genitor, passa para o outro genitor, então não fica desamparado um ou outro. Tem a possibilidade de excluir um dos herdeiros das sociedades, por acaso estiver causando algum problema ou se cometer atos XYZ. Enfim, existem N formas de manter essa proteção muito forte para os patrimonialistas e, ao mesmo tempo, transferindo esse patrimônio para os filhos. E tem um ponto, desculpa, eu já estou me embolando para uma outra pergunta aqui que nem foi feita, mas tem um ponto, na minha opinião, que é uma questão, eu diria, de justiça fiscal. Né? Porque você tem a família construindo patrimônio, constrói, trabalha, paga imposto. E daqui a pouco, com o falecimento, se você pensar um cenário que teve o falecimento do pai, uma mãe sobrevive e 3 filhos, com todo o custo que tem, tributário, de TCMD, de cartório, etc., o Estado, lato sensu, vamos dizer, incluindo não só o estadual, mas também o federal, o municipal, o ITBI, etc., o Estado vai ser o maior herdeiro. O Estado, às vezes, pega, o Estado, de novo, lato sensu, ele vai pegar 13%, 14%, 15%,
Porque quando você pensa uma meieira e 4 herdeiros, né, que são 3 filhos mais a meieira que vira herdeiro também, o Estado está pegando o maior herdeiro. Então tem um ponto de injustiça fiscal aqui do ITCMD. Então eu acho que a ideia de fazer esse planejamento em vida é de proteger o patrimônio das famílias, é prolongar, é deixar o capital produtivo, o capital que você pode comprar bens imóveis, vender bens imóveis, gerar emprego, gerar renda e etc., ao invés de simplesmente ficar pagando o tributo, e que é um tributo, um outro ponto atrelado à justiça fiscal, que esse é um tema talvez meu, talvez nem tão dia a dia, mas um outro ponto que eu acho extremamente interessante é que a arrecadação de ITCMD, do Imposto de Transmissão no Espírito Santo, corresponde a 0,6% da arrecadação total, da receita total do Espírito Santo. Então você pega, é devastador às vezes para as famílias, Sim. o quanto que está sendo cobrado. Existem vários inventários de 9, 10, 20 anos de idade, o inventário, porque a família não tem dinheiro para pagar o ITCMD do que está naquele inventário. Por outro lado, para o Estado, não é nada. É irrisório, né? Então assim, eu acho que é um desbalanceamento muito contrário ao contribuinte nesse caso. Mas enfim, esse era um outro tema que... Perfeito. Aí assim, acho que é bem interessante. Eu fiquei imaginando aqui situações, né? Vou tentar te colocar uma situação aqui para você colocar. Quando a gente fala aí desse planejamento sucessório, né? Eu sei que tem famílias, né, que às vezes tem empresas ou não tem empresas, tem fazendas, tem diversos tipos aí de atividades que podem ocorrer. E na família, às vezes você tem lá um pai e a mãe que tem vários filhos. Poxa, alguns desses filhos, né, adquirindo maioridade, eles continuaram trabalhando com os próprios pais, ajudando a seguir com aquele crescimento, com aquela construção. Outros filhos saíram, foram ter sua vida própria fora e nunca ficaram conectados com aquele patrimônio em crescimento, né? E é claro, se não houver um planejamento sucessório, o dia que os pais morrem, em tese, acho que todo mundo tem a mesma parte, né, se não houve uma transferência. Exatamente. Mas tendo um planejamento, eu consigo, né, por meio de uma holding familiar, aí, por exemplo, jogar isso para dentro da holding e aí sim o pai decidir, você teve mais tempo comigo aqui, sim, me ajudou a construir isso, ele vai ter mais cota, menos cota. Seria por aí? É possível, poderia ser feito também pelo testamento, independente até de uma holding familiar, o testamento poderia colocar dentro da legítima, os pais poderiam falar, olha, esse aqui me ajudou mais e tal. E é interessante que tem uma proposta agora de alteração do Código Civil, está sendo discutido, e uma das discussões é justamente, eventualmente, colocar um extra de 10% para os filhos que cuidam dos pais na velhice. Que está bem dentro desse, independente se é velhice, que está lá acamado ou não, ou se é na parte de desenvolver o patrimônio, etc. Então tem essa previsão e é um tema sensível também, um tema importante, né? Porque você tem, por um lado, o herdeiro, quando ele se dedica, que seja ao negócio dos pais ou à enfermidade, às vezes, dos pais, ele está abdicando de alguma coisa que poderia ser dele, que poderia estar construindo para ele mesmo, enquanto os outros irmãos estão indo lá, cada um fazendo o seu. Então, acho que é extremamente legítimo esse pleito e, certamente, a holding está aí também para responder essa determinação ou vontade dos patrimonialistas. Então, na sua fala aí, você falou do testamento, né? Eu não sou um conhecedor do assunto, mas às vezes eu ouço alguém falar, mas o cara fez um testamento em vida, e aí tal, e aí depois que ele morreu, o herdeiro foi lá e contestou esse testamento e mudou o que estava lá. Isso é possível também? Ter uma situação dessa? Depende do que é colocado, obviamente, no testamento e a forma como doações em vida são feitas. Né? O testamento ele pode ser feito de maneira pública no cartório, né, registrado, ou às vezes um pedaço de papel, né, obviamente desde que se prove a assinatura, etc. Só que o testamento ele tem que seguir algumas regras, não necessariamente formais, mas a principal regra que tem que ser seguida é a proteção da legítima. Né? A proteção da legítima, o que é a legítima? É 50% do patrimônio que ele pode doar para quem ele quiser, da forma que ele quiser, e o outro 50% tem que ser distribuído entre os herdeiros né, necessários, que são os herdeiros diretos daquela pessoa que vier a falecer ou doar tudo em vida. Então, se eu fizer um testamento, tem 3 filhos, se eu fizer um testamento, falar 100% do meu patrimônio vai para um filho só, é uma hipótese de questionar a nulidade e de ser revisto.
E tem uma outra questão também, que é, imagina que em vida eu tô lá, eu fiz uma doação aqui para um filho, fiz uma doação aqui para outro filho, e daí eu acabo prevalecendo muito as doações para um filho ou filha especificamente. Né? E acaba que nessa doação, eu não... Tem uma palavrinha, tem um termo que é dispensa de colação, sem querer entrar muito técnico, mas quando eu faço uma doação, eu preciso deixar claro que essa doação ela não pode ser trazida para um inventário futuro. E ninguém coloca essa cláusula. Então, se eu estou em vida fazendo várias doações e daqui a pouco faleci e todos os herdeiros pegam o patrimônio e falam, pô, mas fulano já recebeu 5 milhões e o ciclano não recebeu nada. E daí vai tentar desfazer eventual testamento que já tem e falar, pô, mas 5 milhões eu vou botar nesse bolo todo aqui para a gente fazer, para repartir mais uma vez, o que considerando já o que foi antecipação de legítimo em vida, né? Antecipação de herança em vida. Então isso pode gerar algumas discussões. Então, de novo, tem que fazer com acompanhamento e fazer bem feito para evitar esses problemas que podem acontecer mais na frente. Uma boa assessoria. Exato. Por serem ações assim que parecem extremamente técnicas e voltadas para a família, Lucas, você acha que quando a família começa a fazer uma holding, um processo de sucessão, ela ganha em eficiência por se profissionalizar mais, conversar mais sobre os negócios, tirar um pouco da informalidade? Eu acho que ganha, vai depender muito do perfil, principalmente dos patrimonialistas, né? Que tem a gestão e mesmo depois de montar a holding vai continuar tendo a gestão. Se tiver um patrimonialista que é mais ou reservado ou centralizador e que não gosta de compartilhar dessas informações, daí ele vai continuar não compartilhando. A minha sugestão, obviamente, é sempre que nesse protocolo de família e conselho de família existam formas de pelo menos ter uma ou duas assembleias que chame, ou reuniões de sócios que chame por ano, reuniões essas informacionais, né, onde o patrimonialista vai falar, olha gente, a decisão, né, eu não preciso dizer isso, mas todo mundo sabe que a decisão é toda minha, mas caso aconteça alguma coisa, essa é a estrutura da empresa, é assim que funciona, esse é o sócio que está sempre com a gente, que não dá problema, esse é o sócio que pode dar problema, esse aqui são os parceiros comerciais que você precisa manter, esse aqui são os parceiros comerciais que você não precisa manter. Então, forçar, de certa maneira, essa conversa sobre o negócio atrai os filhos para o conhecimento do que está acontecendo, o que funciona, o que não funciona, e no falecimento já entrega o mínimo necessário para os filhos para prolongarem e para aumentarem aquele patrimônio, mantendo o que foi feito, enfim, desenvolvendo ainda mais o que foi feito. Então, eu acho que traz sim um senso de organização familiar muito bom. Voltando ainda aí, né, dentro do processo sucessório de forma geral, né, a gente tem às vezes muitos líderes empresariais, muitos gestores que construíram o seu negócio, sua empresa principalmente, né, e os filhos nunca estiveram ali perto, né, e poxa, eu tenho que fazer um processo sucessório, mas será que meu filho, alguém da família lá vai se interessar em vir para assumir a direção daquele negócio? Então, assim, é um processo que às vezes você percebe que o filho não quer estar lá, ele não quer seguir aquele negócio, mas no final das contas ele quer aquilo também como herança, né? Como ele quer usufruir daquilo ali, mas não quer dar continuidade na gestão em si. Essa é uma geração de conflito grande aí, né? Se não tiver realmente um planejamento sucessório muito bem construído dentro da empresa, né? Com uma profissionalização, governança e tal, isso pode dar muita encrenca no futuro. Né? Tem um ponto paralelo que anda junto com o que você comentou agora, que é o seguinte. Eu acredito, isso não sou eu que criei, pensei, mas simplesmente tem uma linha de raciocínio nos Estados Unidos que fala que a gente está passando pela maior transferência de riqueza intergeracional da história. Pelo seguinte, os baby boomers, principalmente, eles desenvolveram várias empresas que... Para simplificar o argumento, imagina hoje uma empresa que gera R$200 mil por ano de lucro. Pô, legal, muito bom, padrão Brasil e tal, R$200 mil com os patrimonialistas ali na faixa de 60, 70 anos de idade. Significa que os filhos, há 20, 30 anos atrás, estudavam em boas escolas, pagando preço de época, etc., construiu patrimônio, etc. E uma empresa de 200 mil hoje, vamos colocar com 3, 4 herdeiros, cada herdeiro hoje com 30, 40 anos, com 2, 3 filhos, 200 mil já não paga a vida de todo mundo. Não.
Mas 200 mil não é uma empresa ruim. Então, a transferência geracional, a oportunidade que está sendo vista hoje nos Estados Unidos de maneira muito positiva, que eu acho que isso se encaixa no Brasil, é de M&A de empresa de baby boomers que estão querendo se aposentar, 60x, 70 anos, e que não tem sucessor dentro da família, mas que pode vender ao invés de fechar a empresa porque está cansado, porque não consegue mais trabalhar ou porque acaba perdendo o mercado, porque, enfim, vem novos concorrentes. Então, acho que isso acaba conversando, né, com esse tópico de que quem é que vai suceder a empresa, né? Seja pelo tamanho dela, seja pelo interesse. Na geração anterior, por exemplo, a geração dos meus pais, era muito comum falar que, olha, os filhos vão querer ser o quê? Médico, advogado, engenheiro, etc. Na geração anterior ainda, que era a geração dos meus pais, e aí posso estar errado em algum grupo de anos aqui, mas gerente do Banco do Brasil, de Caixa Econômica, etc. Então, assim, acaba que quem montou o negócio, que seja numa área X, às vezes incentivou os filhos a ir para a área Y. E daí agora um filho médico não vai necessariamente assumir uma empresa de, sei lá, metal mecânicos que sei lá, gera 200, 300 mil reais por mês e que não paga agora a sucessão inteira, a família inteira. Como resolver isso? Se você não tem sucessor, é difícil obrigar um deles a entrar na empresa. Aí, através de uma holding, que pode ser feito é colocar administrador externo. Os herdeiros serão sócios, mas já cria uma forma de sucessão para que profissionalize a gestão de alguma forma, traga um administrador externo, que pode ou não receber alguma cota da empresa como um bônus, como um incentivo, e esse administrador externo, que é da área, que gosta, ele vai tocar a empresa e vai ter o resultado, né, o retorno financeiro dele também. Pelo menos ele mantém esse patrimônio da família crescendo, esse patrimônio operacional da família. O planejamento sucessório parece ser um grande mitigador de conflito, né? A gente pensa nos conflitos futuros e tenta estabelecer estratégias para mitigar. E a gente sabe também que tem muitas famílias que têm 2 filhos, né? Como que a gente fica nesse tipo de situação, Lucas? Quem decide quando fica 50% para um, 50% para outro? Esse é um ponto que pouca gente tem pensado, porque todo mundo, né, o boom da holding está agora, né? Todo mundo está fazendo por conta da mudança tributária, etc. E daí a maioria dos brasileiros, né, da geração anterior tem 2 filhos. Não é uma questão, não sei estatisticamente se é isso, mas vamos dizer, muitas famílias têm 2 filhos. E quando você monta a holding, você tem os patrimonialistas mantendo o controle, o falecimento de um, continua o outro, ou pai ou mãe sobrevive, que vai continuar com algum tipo de controle na empresa, se não controle total, e daí os 2, pai e mãe, falecendo. E daí a gente vai ter meio a meio. É o que a gente chama, quando tem um conflito entre 2 pessoas, é o que chama de, possivelmente, de deadlock, em algumas situações, que você está numa trava da empresa, que se não tiver uma solução, você não anda nem para um lado nem para o outro. E isso pode acabar com patrimônio, isso pode travar empresas, isso pode acabar dilapidando patrimônio, e fora de gerar várias brigas entre irmãos também. Existem várias cláusulas que têm que ser pensadas, que são pensadas em relação a isso. Umas mais bobas, bestas, como a gente conversou em algum momento, que jogar uma moeda para cima, e eu já vi de contrato, na verdade, lógico que dependendo do tipo de situação, né? Não é uma situação muito... Porque se é tão deadlock que só estão os 2 ali no define, joga a moeda aí que às vezes vai para um canto. Mas sim, trazer consultores externos, trazer formas de solução do impasse, que seria uma cláusula que é pesada, chamada de buy or sell, ou shotgun também, trazer formas de travas empresariais do que pode ser feito enquanto tiver um deadlock. Ou seja, você destrava um pedaço da empresa enquanto tem um deadlock, mas, para exagerar o exemplo, ninguém pode tirar dividendos da empresa enquanto tiver um deadlock, enquanto tiver um impasse não resolvido. Que daí, quando fere o bolso de todo mundo, no mês a mês, aí um ou outro vai acabar cedendo de alguma forma. Então, de novo, eu tenho uma aula sobre isso que alguns meses atrás eu dei, que eram 16 cláusulas diferentes só para definir uma solução numa sociedade meio-meio. Olha. Que pode aparecer e vai aparecer muito problema na frente, porque hoje em dia os advogados que estão aí, muitos que estão fazendo holding, eles não estão pensando nesse problema que pode acontecer no futuro, que é o meio-a-meio, e aí como é que você resolve? Perfeito. Bom,
Nós falamos agora há pouco aí, né, de controle, né, de evitar conflito, né? Quando a gente tem a palavra governança, né, acho que governança e sucessão caminham meio que lado a lado aí, né? Ou seja, só que nem toda empresa familiar que vai necessitar de um processo de sucessão depois tem uma área de governança bem estruturada, né? Sim. Que desafio tem aí para criar uma área de governança aí numa empresa, numa família empresarial, vamos chamar assim, né? Acho que o principal desafio é aqueles que estão assessorando a montagem dessa hold, dessa sucessão como um todo, e a própria família, é um desafio de primeiro ajustar o grau de governança frente ao padrão da família também. Se acaba colocando cláusulas muito avançadas de governança numa família, numa empresa extremamente de gestão familiar, nada profissional, ainda que tenha muito dinheiro sendo gerado, vai gerar um impasse, né? Porque aquele decisor que a vida inteira decidiu sozinho, fala, eu governança o quê? Eu vou fazer do meu jeito, etc. Agora, eu acho que pode ser gradual também. E o primeiro passo dessa gradatividade é, na minha opinião, a ideia de transferência de conhecimento. É obrigar, de alguma forma, se eu puder usar essa palavra, mas criar caminhos de fazer, como a gente falou há pouco tempo atrás, reuniões, e essa reunião, por exemplo, pode ter um consultor externo que vai direcionar essa reunião, vai guiar, vai coordenar essa reunião, justamente para que não vire um almoço de domingo, mas que seja alguma coisa profissional. Falando, a gente está aqui falando sobre profissional, né, sobre questões da empresa, e esse consultor externo ele vai guiar de certa maneira. Então, eu acho que esse é o primeiro passo de tentar trazer uma governança para o mundo empresarial familiar. E daí pode ter outras formas, mas tudo vai depender da abertura que o patrimonialista vai dar para esse primeiro momento. Porque senão ele vai falar, eu não quero perder, eu não quero criar entraves para mim mesmo, e daí... Agora, quando você fala ainda do processo sucessório, né, a gente tem um problema aí que gera conflito muitas vezes, que é a questão geracional, né? Ou seja, tem gerações diferentes que, ao passar de uma coisa, tem que conviver juntos em algum momento, e às vezes até duas, três gerações que estão ali. E aí não só dos donos, mas até mesmo do corpo funcional, que acaba envolvendo. A gente está vendo isso muito na pele agora, porque as gerações parece que estão mudando muito rápido, né? Então há percepções diferentes, né, da mesma coisa aí ao longo do tempo. E é claro, nesse meio você tem aí todo o processo de inovação que está na pele, aí, transformação digital, né? Toda uma adaptação aí que tem que ser feita sempre na empresa. E às vezes o patriarca lá que está lá há muito tempo, ele não conseguiu acompanhar aquilo tudo, mas tem um filho ou um neto aí que está no mercado ali, ele está com outro olhar. Poxa, essa passagem também, se não for muito bem conduzida, profissionalizada, ela pode gerar conflito também, né? Pode, geralmente gera. E daí tem dois lados que eu posso trazer de resposta. A primeira deles é que, do ponto de vista empresarial, é interessante que tenha uma visão de sucessão de temas com o tempo. Né? O que pode fazer, em qual momento entre esses sucessores eles vão assumir posições de gestão, o que tem que vivenciar antes de assumir posição de gestão. Né? Para virar diretor de X área tem que ter passado por A, B, C e D. Né? Que daí força, de certa maneira, um aprendizado dentro do corpo da estrutura empresarial. E, obviamente, você pode colocar isso para os netos também, ainda menor de idade, pensando já na frente. Mas eu acho que tem uma outra questão, que é da blindagem patrimonial. Tá? Quando a gente está pensando, por exemplo, vou criar um lab para ter desenvolvimento e fazer investimentos, etc. Tudo bem, os investimentos que forem feitos, eles podem em algum momento trazer um risco operacional que pode talvez respingar numa empresa que há anos roda muito bem, que foi a que o filho entrou querendo através dela fazer os investimentos. Então esse ponto o tema que a gente está falando, ele não é apenas planejamento sucessório, ele é principalmente planejamento patrimonial. E parte do planejamento patrimonial, ele tem a proteção empresarial, onde eu tenho a proteção de cada núcleo familiar, eu tenho a proteção da hold, dos interesses do patrimonialistas,
E eu tenho a proteção operacional das empresas que estão na base, no dia a dia, correndo risco, pagando folha de funcionários e pagando tributo e eventualmente estando no risco do dia a dia. Então, por exemplo, montar um lab, e aí tem um cliente nosso que está fazendo isso, ao invés de fazer através da empresa mãe principal, cria-se um novo veículo, né? Essas duas empresas ou mais que tiverem serão sócias de uma holding, através da qual pode se transferir dinheiro entre uma e outra, e esse lab, com toda a sua gestão separada, ele vai ter o risco limitado, né? Obviamente não existe blindagem, não é nem eterna, mas perfeita, porque se por acaso as operacionais não ficarem cada um no seu silo, pode ter algum tipo de confusão patrimonial. Mas eu acho que, para a pergunta, para o seu ponto, é a gente voltar à ideia de que, olha, é importante dar espaço para a geração nova entrar, né? Porque afinal, em algum momento vai ter a sucessão de verdade, e essa geração nova tem que entrar sabendo que tem um caminho a crescer, que tem provas que têm que ser feitas, né? Para provar que está pronto, que está ali, que já está pronto para assumir, e junto com isso, sem perder a visão de proteção patrimonial da empresa, né? Para que não coloque essas novas empreitadas, que não coloque a vaca leiteira, ou então, enfim, aquela empresa que já banca a família inteira no risco. Né? Então, acho que tem essas duas visões complementares. Tá, e você falou de blindagem ainda, não é bem o assunto, mas me lembrei aqui de um outro ponto, né? Vamos imaginar que, e aí uma pergunta mesmo, né? Eu tenho uma empresa, um negócio, né, onde os sócios dela podem ser pessoas físicas, ou podem ser pessoas jurídicas, tá? Até mesmo das holdings de cada um dos sócios, né? Do ponto de vista da empresa aqui, né, que tem esses vários sócios, é melhor, eu não sei se a palavra seria o melhor, aí, é mais adequado que sejam pessoas jurídicas as sócias dela ou a pessoa física? Num sentido até assim, poxa, amanhã, ao falecimento de uma pessoa física dessa, vai entrar inventário lá na vida dela, isso respinga da empresa alguma coisa? É melhor que fosse uma pessoa jurídica ou não? Ou não tem nada a ver isso que eu estou falando? Eu acho que tem muito a ver, mas depende muito do cenário, do tamanho da empresa e da relação, da quantidade de sócios e da relação interpessoal entre os sócios. O melhor cenário e o melhor acordo é não ter acordo, né? Quando está todo mundo bem, que não precisa, e que daí pode ser físico, jurídico, que está tudo bem. Mas, obviamente, a gente sabe que isso é uma utopia, que não tem como, né? Sempre vai ter algum tipo de conflito mais na frente. A viúva vai querer... Sempre pode ter. Então assim, se é melhor uma pessoa física ou jurídica, depende muito, de novo, da situação. Eu acho que tem reflexos, falando do ponto de vista sucessório, de que quando tem um falecimento, vamos dizer que tem 3 pessoas jurídicas que são sócias de uma pessoa jurídica operacional. Quando tem um falecimento de um diretor sócio dessa empresa, que na verdade ele é sócio de uma das holdings, vamos dizer, familiares individuais, a sucessão vai ser resolvida nessa aqui individual, né? Vai facilitar muito nessa vida aqui empresarial da operacional master, vamos dizer. E aí, a operacional master, ela tem que ter um contrato de sócio, um acordo de sócio muito bem desenhado para falar o seguinte, olha, tudo bem, o diretor sócio principal dessa empresa, a holding familiar, faleceu. Quem alguém dessa empresa pode assumir ou não alguma atividade? Aí estaria num acordo de sócio, por exemplo. Um acordo de sócio, Só que o fato de ser a briga jurídica eventual briga jurídica de inventário está restrita a esse CNPJ, diminui o impacto nessa empresa maior aqui. Só que, de novo, depende muito do contexto. Tem cenário que às vezes é melhor deixar na pessoa física e simplesmente ter uma cláusula dizendo o seguinte, olha, no falecimento do sócio tal, que é uma dissolução parcial da empresa por conta de falecimento, os herdeiros vão simplesmente receber a apuração de haveres, que é levantar o valor que eles têm direito, a empresa vai pagar aquele valor e vai diminuir o capital e ponto final. Não fala nem em ascender herdeiros à condição de sócio. Ou não, pode ser que os herdeiros ascendam a condição de sócio e diretores da empresa e continuam. Então, nesse ponto, não tem a melhor receita do bolo. Depende muito do caso a caso. Não, perfeito. Dentro desse processo de sucessão, assim, deu para pensar algumas coisas que você falou, né? Parece que uma empresa ela precisa ter um conselho de administração, um conselho consultivo, um conselho de família, um acordo de sócios. Tem mais alguma coisa que deveria estar no radar
de quem está envolvido num processo de sucessão? Eu acho que tem a parte pré-operacional e a parte operacional. A parte pré-operacional tem decisões a serem tomadas, né? Obviamente que todo movimento jurídico, independente dele qual for, tem risco, vamos usar a palavra riscos, mas tem entendimentos diferentes ou caminhos diferentes a serem seguidos. E daí, nesse momento pré-operacional, tem que ter as decisões. Eu vou fazer no Espírito Santo, vou fazer em São Paulo, como eu falei antes, né? Escolher os caminhos e ter uma ideia do tamanho da economia versus também eventuais, por exemplo, agora se eu tenho que fazer uma alteração contratual, eu tenho que fazer em São Paulo, não no Espírito Santo, porque hoje em dia é tudo virtual, não muda nada, mas tem decisões pré-operacionais que a família, principalmente os patrimonialistas, tem que estar ciente do que está envolvido, né? Uma vez montada a estrutura toda, a holding, a gente vai colocar a operacionalização dessa holding patrimonial. Pensando num cenário mais simples, que é simplesmente transferir os bens, e agora eu estou locando os bens, e os herdeiros vão administrar em algum momento só essas locações, tudo bem, não precisa de tanta reunião assim, anual para compartilhar o que é o que não é. Agora, quando a gente pensa numa holding de participações, onde tem 4, 5, 6 outras empresas que tem um complexo tem uma complexidade decisória muito maior, daí, obviamente, tem outros passos a serem tomados. O conselho consultivo, o conselho administrativo, o conselho de família, como eu já falei, vou repetir, a tentativa / obrigação de trazer as pessoas mais próximas para conseguir entender o que está acontecendo. Enfim, eu acho que tem etapas a serem colocadas. Tem elementos contábeis que tem que ter em mente também, tem elementos tributários, não só no momento da doação, que seria o ITCMD, mas tem outros elementos que têm que ser pensados, como o ITBI, que é o Imposto de Transação de Bens Imóveis. E existe também uma necessidade mínima de ter uma ideia de qual é o futuro do patrimônio, de cada um daqueles patrimônios. Perfeito. Porque, por exemplo, se eu tenho um imóvel que eu quero vender daqui a 3, 4 anos, talvez eu vou fazer um tipo de holding. Se eu tenho um imóvel que eu quero carregar ele no longo prazo, daí eu já vou fazer um outro tipo de holding. E tem efeitos diferentes para onde eu escolher. Se eu tenho vários imóveis que eu alugo, aí eu vou criar uma holding com KNAI, né, o Objetivo Social Imobiliário, que daí eu vou ter uma redução tributária do imposto de renda, saindo de possíveis 27,5%, imaginando a alíquota máxima, em pessoa física, indo para 11,7%, que é muito mais favorável. Então, tem vários elementos, também entra um pouco pré-operacional, mas, de novo, não é só pensar na doação de cotas em si, é muito mais complexo e maior. E é impossível fazer isso sem um especialista, né, dada a complexidade do processo, né? Eu obviamente, eu estou enviesado para dizer que sim. Já vi muito cliente, tenho um cliente, já vi muitos casos que vieram para tentar fazer uma revisão de um erro que foi feito, seja por outros advogados que não estão na área ou por contadores também, e obviamente o contador, apesar dele ter toda a parte contábil, a criação da holding ela é muito mais do que só o contábil, né? Ela tem uma parte jurídica muito forte ali. Então, tem um caso que recentemente saiu publicado entre grupos da gente que trabalha muito nisso, que por conta de um erro de contabilidade acabou tendo 39 milhões em prejuízo para a família. Então não é um erro pequeno às vezes. Se você pega, só para trazer um exemplo rápido, quando você vende um imóvel na pessoa física e reinveste, né, um imóvel residencial, você tem 15% de ganho de capital. É o que você paga, e que aí dependendo se o imóvel for mais antigo, ele vai reduzindo esse valor, mas vamos dizer que é um imóvel novo. E você pode reinvestir dentro de 180 dias e diferir, postergar o pagamento desse ganho de capital. Quando você joga numa empresa de objeto social errado, você paga 34% do ganho de capital e não tem a possibilidade de reinvestir. Então, assim, se você pega, exagerando o exemplo, um advogado criminalista que a vida inteira advogou com um criminal, para ele fazer uma holding patrimonial que precisa saber de sucessões, famílias, tributário, societário, empresarial, você pode criar um risco grande. Então é importante você ir para alguém que esteja na área, sem dúvida. Perfeito. Me lembrei aqui agora de um outro ponto, e aí para esclarecer, e em cima disso eu vou continuar com a pergunta, que é a seguinte: numa holding, praticamente toda a família está na holding, então todos os rendimentos que eles podem ter passa pela holding, não tem ninguém, pessoa física, recebendo, enfim. Como é que da holding vai para cada um da família? Via dividendos? Via dividendos, via de regra, sim. Obviamente você pode ter o prolabore, né, claro. O trabalho de cada um ali.
Tem algumas estruturas diferentes, como você pode, que é chamado da estrutura ampulheta, que é cada filho, por exemplo, tem as suas, vamos chamar de nome horrível, holdinhas, né? As holds menores em cima. Ela fala ampulheta porque o desenho parece uma ampulheta. Em cima tem as holdinhas, no meio tem a holdona e embaixo tem as operacionais. Né? Daí a operacional dá dinheiro, manda para cá, daqui, vai para cá, e vai fazendo distribuição. Aí tem agora, né, a tentativa, esqueci o número do PL, para tributar não diretamente a distribuição de dividendos, mas ter o imposto de renda mínimo. É esse ponto que eu queria chegar, exatamente essa reforma que está para chegar. Para ter o imposto de renda mínimo. E, de novo, não é uma tributação do dividendos. Né? É uma tributação de que, a partir de uma faixa, se não me engano, 50 ou 60 mil reais por mês de faturamento, ou na verdade 1 milhão, se não me engano, por ano, né? A partir de 1 milhão por ano, teria uma tributação mínima de 10%. Essa é parte da proposta. E daí a tributação mínima de 10%, pouco importa de onde que vem. Se por acaso veio de dividendos, aí tributa-se o dividendo. Mas não é a tributação do dividendo especificamente. Entendi. Não é que vou distribuir 10 mil reais e agora você tributar dividendos. Sim. Assim, acaba que sempre tem outras formas de mitigar isso, né?